Breve Catecismo de Westminster, pergunta 18. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Resposta. O estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:19. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3:10. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15:19. Em nossa lição anterior, discutimos o pecado original do ponto de vista de como ele é transmitido de Adão à sua posteridade. Nesta lição, porém, estamos preocupados em saber mais sobre a natureza deste pecado original nos pecadores. Deixaremos de discutir a culpa do primeiro pecado de Adão, uma vez que esse ponto já foi tratado em nossa última lição. Também não iremos mais considerar a falta de retidão original, isto é, a perda daquela impecabilidade que antes Adão possuía. Concentraremos nossa atenção na corrupção de toda a sua natureza, do homem. Depravação total. Geralmente falamos da corrupção de toda a natureza humana nos seguintes termos. Dizemos que o homem é totalmente depravado, e para explicar o que isso significa, deixe-me destacar os seguintes fatos, à medida que os encontramos expressos em Gênesis 6:5, citado acima. Primeiro, percebemos que a depravação ou perversidade do homem é interior. Ela está profundamente arraigada na natureza humana. Deus pode vê-la, ainda que o homem não a veja. Em segundo lugar, notamos que essa perversidade é profunda, e é assim aos olhos de Deus. Os homens podem dizer que não são tão perversos, mas Deus diz que a perversidade deles é enorme. Em terceiro, observamos que essa perversidade é contínua. Não é apenas em alguns momentos, mas todo o tempo o coração do homem é perverso. Quarto e finalmente, vemos que essa perversidade é universal. Não há ninguém que não seja mau por natureza. Não há sequer um pensamento no coração de um ser humano que não seja perverso. Ora, é a isto que nos referimos quando falamos de depravação total do homem. Queremos dizer com isso que o pecado, como alguns terríveis germes, infecta cada parte da natureza humana, bem como tudo o que o homem faz. Porém, aqui é muito importante entender exatamente o que significa essa totalidade na depravação humana, pois há duas maneiras diferentes de classificar algo como totalmente corrupto. Algo pode ser totalmente corrupto em extensão, isto é, a corrupção, podridão ou depravação podem ser encontradas em toda parte, ou pode ser totalmente corrupto em graus, isto é, a depravação pode ser absoluta. Vamos considerar a figura de 3 copos. Primeiro tomamos um copo de água pura. Isso pode ser comparado à pureza original de Adão. Agora, na figura do meio, adicionamos uma gota de um veneno mortífero que se mistura à água e se espalha por todo o copo. O copo de água inteiro está agora infectado, e assim está porque o veneno corrompeu cada parte da água. A passagem do tempo permitirá somente que os germes mortais se multipliquem e aumentem. Assim é com a natureza caída do homem. Mas agora pense no copo sem nada dentro senão veneno ou germes infecciosos. Esse cenário é como a perversidade de Satanás, pois nele não resta nenhum traço de bondade. A perversidade atingiu o grau máximo possível, e quando homens perversos são lançados no inferno, eles se tornam também como Satanás. Porém, enquanto estiverem neste mundo, veremos que o mal não é neles tão completo quanto o é em Satanás. Então, digamos que os homens são totalmente depravados em extensão. Toda a sua natureza está corrompida pelo pecado. Mas não em seu grau mais profundo. O mal ainda não foi tão longe quanto poderia. Por que as pessoas não são ainda piores? A razão porque o homem
ainda não é tão perverso quanto poderia ser, tal como Satanás e como os pecadores que estão no inferno, se deve à misericórdia de Deus. Apenas imaginem que terrível lugar este mundo seria se todos os homens já fossem tão perversos quanto possível. Então todos os homens seriam assassinos, ladrões e fariam o tempo inteiro toda a sorte de perversidade. O mundo todo estaria cheio de violência. É de se duvidar se poderia mesmo haver vida. E perceba, esse é o modo como as coisas seriam se Deus não refreasse as operações do pecado. Como é que Deus faz isso? Bem, de diversas maneiras. Primeiro, Deus mantém em funcionamento nos pecadores uma consciência. Essa consciência humana não transforma o coração do perverso, mas ajuda, em alguma medida, a restringir os atos pecaminosos. Romanos 12, 15. Outra coisa que Deus pôs no mundo para manter os pecadores longe da perversidade absoluta é o poder do governo civil. Os magistrados foram estabelecidos por Deus no mundo como terror para os homens maus. Romanos 3, de 1 a 5. Outra coisa que ajuda a deter os homens dos crimes é o medo da morte. Hebreus 2,15. E há também a influência da família, a formação e a sociedade que ajudam a retardar as obras do pecado no coração e na vida dos homens. É por causa dessas coisas que podemos até mesmo reconhecer certo bem, mesmo em homens perversos. Em outras palavras, do ponto de vista humano, o perverso muitas vezes age de um modo decente. Nunca devemos esquecer, contudo, que isso não ocorre por haver algo de bom neles. O que homens pecadores não podem fazer? Esse ponto nos leva a focar nossa atenção no aspecto mais importante da depravação total. O fato de que o homem não pode, sem que primeiro seja regenerado pelo Espírito Santo, fazer coisa alguma que Deus considere boa ou santa ou justa, digna de sua aprovação. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, Gênesis 8, 21. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se descaminham ou desencaminham proferindo mentiras, Salmo 58, 3. E muito embora o pecado seja bastante refreado, como já vimos, o desejo íntimo e o intento do coração humano são continuamente maus, Gênesis 6,5. Porque, como o apóstolo verdadeiramente disse, Paulo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, Romanos 3,12. Em outras palavras, não há ninguém entre os não regenerados que faça coisa alguma capaz de agradar a Deus. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, 1 Samuel 16,7. Muitos que parecem bons aos olhos humanos não o são de fato aos olhos de Deus, mas são como os escribas e fariseus do passado. Ai de vós, disse Jesus, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 25 e 28. Esse é certamente o caso quando a própria Bíblia diz que os pecadores são incapazes de se arrependerem e se voltarem novamente para Deus. Há muitos que não gostam dessa doutrina da inabilidade total do homem de qualquer boa obra por si mesmo. Dizem que, se esse ensino é verdadeiro, então o homem não possui liberdade de fato. O equívoco de tais pessoas que tais pessoas cometem é de não fazerem uma distinção adequada entre liberdade e capacidade. Essas duas coisas não são iguais, embora seja comum pensar assim. Liberdade é simplesmente a ausência de coerção ou força externa. Se alguém tem a permissão de fazer tudo o que quer, certamente podemos dizer que é livre. Mas um homem nem sempre é capaz de fazer tudo aquilo que é livre para fazer. O ser humano sempre foi livre para voar, mas incapaz de fazê-lo até que certos dispositivos fossem inventados. Deus é livre para fazer tudo o que deseja, mas não pode mentir. Deus não pode mentir porque é controlado por sua própria natureza interna. Ele é santo e, portanto, não pode mentir. Mas é também por isso que o homem não pode fazer nada bom até que seja regenerado pelo Espírito Santo. Ele é livre para fazer o bem. Ninguém o está forçando a fazer o mal, mas incapaz de fazê-lo. Sua própria natureza interior, sendo má,
o inclina a fazer o mal? Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13:23. Portanto, podemos assumir dizendo que, se deixado à sua própria natureza, o ser humano pode se inclinar mais e mais para o mal, não por ser forçado a agir assim, mas porque livremente o escolhe. Nenhuma verdade é ensinada com mais frequência na Bíblia. Pense novamente sobre como toda a raça humana, exceto Noé e sua família, que foram salvos pela graça de Deus, encheram a terra com violência antes do dilúvio. Mesmo esse julgamento de Deus, porém, não curou a tendência para o mal, porque lemos que após o dilúvio, homens perversos tentaram construir a Torre de Babel, e então Deus chamou a Abraão e criou a nação de Israel, a quem Deus revelou-se. Mas com que frequência eles se apartaram de Deus? Como lemos em Provérbios 1:24, clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houvesse quem atendesse. Não é essa a verdadeira imagem do homem? A Bíblia toda nos leva a apenas esta conclusão, que o ser humano é corrupto em toda a sua natureza e totalmente incapaz de fazer qualquer obra boa. A bondade no ser humano caído é como a situação de um atleta olímpico completamente saudável, batendo todos os recordes em seu esporte. Ele rejeita ouvir conselhos e sai para dirigir seu carro em alta velocidade tarde da noite até que se acidenta e perde completamente o movimento das pernas para sempre. Para este atleta continuar competindo com os saudáveis, ele teria que voltar a ser saudável. Como não tem mais a capacidade de movimentar as pernas, não tem também mais condições dele competir com os jogadores saudáveis. E para manter a justiça, os Jogos Olímpicos não diminuem as exigências e regras, não as alteram para adequá-las ao tetraplégico. Antes o reconhece como eliminado por ele mesmo da competição com os saudáveis quando se expôs àquele acidente. Semelhantemente é o ser humano com relação à bondade. Ele foi criado com a natureza no padrão de Deus. Porém, após o pecado, essa natureza se corrompeu ao ponto de se tornar completamente incapaz de fazer o bem que era capaz de fazer. Por isso, Deus não pode diminuir a sua lei para adequá-la ao caído e chamá-lo de bom, de capaz. Ele não é bom, ele não é capaz, embora ele queira acreditar que é. Assim como um atleta pode continuar querendo competir de alguma forma, por amar o esporte. No caso das Olimpíadas, os jogos têm pensado em soluções que condicionem jogadores com determinadas limitações competirem com outros com as mesmas limitações. Logo, as regras as exigências são adequadas às condições limitadas deles. Mas continua o fato de que eles não podem competir com os saudáveis com as mesmas exigências que os jogos têm que fazer dos saudáveis. Mas na relação com Deus não é assim. Nós é que criamos regras dentro dos padrões caídos para nos sentirmos aprovados e competindo ainda como se fôssemos bons. Mas nós não somos mais bons, somos completamente inválidos para competirmos ou para fazermos aquela bondade com a qual Deus nos criou. A queda nos colocou numa condição de total incapacidade de praticar a bondade com a qual nós fomos criados. E a nossa avaliação de nós mesmos também é um sinal dessa corrupção, porque o conceito de bondade e o conceito de justiça foram corrompidos ao ponto de nos avaliarmos caídos, criando nossas próprias regras como se fôssemos bons, chamando então a condição caída de alta justiça e diminuindo o nível da justiça de Deus e suas exigências quando ele nos criou sem esses pecados.
Fazemos isso porque perdemos o padrão de Deus de bondade e de justiça e criamos o nosso próprio padrão. Fazemos como se comparando mais trevas com menos trevas e chamamos menos trevas de luz. Por exemplo, a pessoa que se avalia em comparação com o assassino ou com o pedófilo se conclui como uma pessoa muito boa, mas isso é menos luz, ela não está sendo tão mal quanto o outro, ou quanto ela poderia. Mas isso não significa que ela é caída o padrão de bondade de Deus. E é aí onde muitos, orgulhosa e cegamente, se avaliam tão boas, sem a necessidade de um Salvador, da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Como então o meu padrão é corrigido? Quando a palavra de Deus, revelada como verdade absoluta que é, pregada para o pecador, faz pelo Espírito de Deus com que ele enxergue pela fé a realidade da sua queda e da sua corrupção total e faz com que ele perceba que as trevas que ele avalia como luz não são luz, mas trevas, e enxergue a única luz que existe para a sua salvação, que é Jesus. Jesus é o único que é o padrão perfeito estabelecido por Deus e é o único de quem precisamos para sermos tão justos quanto Deus exige e sermos salvos pela justiça dele. Questões para revisão. Encontre uma frase no catecismo que tenha o mesmo significado de depravação total. 2. Que fatos sobre a depravação humana são estabelecidos em Gênesis 6:5? 3. Qual o significado de total em depravação total? 4. O que queremos dizer ao falar a extensão da depravação? 5. O que queremos dizer ao falar de graus de depravação? 6. Qual deles se aplica adequadamente aos homens perversos deste mundo e a Satanás? 7. Porque os perversos não são tão perversos quanto podem ser. 8. Homens perversos fazem coisas boas? Explique. 9. O que significa incapacidade total? 10. Porque algumas pessoas não creem nessa verdade. 11. Quais as duas coisas que essas pessoas confundem? O que cada uma delas significa? 12. Deus pode fazer alguma coisa má? Porque sim ou porque não? 13. O homem é livre para fazer o bem? Ele é capaz de fazê-lo? Porque sim ou porque não? 14. Prove pela história bíblica que os incrédulos se inclinam mais e mais para o mal.